Amém? Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: é hoje. Fala igual o crente, diga: é hoje. É hoje. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 22. Aliás, esse capítulo 21. Aliás, 20, brincadeira. É 21 mesmo. Só para descontrair. Amém? 2 Reis, capítulo 21. Queridos, o título desta mensagem é Derrubando Altares. Diga: derrubando altares. Amém? Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 21, versículo 1, diz assim. Nós vamos ler bastante a Bíblia, tá? Amém. Em nome de Jesus. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Refizibá. Olha que nome chique. Quem vai casar tem uma filha aí, Refizibá. Viu ali de boi no casar? Refizibá pode ser o nome da sua filha. Fez ele o que era mal. Diga: fez ele o que era mal. Diga mais forte: fez ele o que era mal. Fez ele o que era mal. Perante o Senhor, e segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões e diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Versículo 4. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos átrios da casa do Senhor, e queimou a seu filho como sacrifício. Esse rei era bom, era? E queimou o seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era amoreiro, e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que a dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo, diga tudo, o que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés meu servo lhes ordenou. Eles porém não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Vai lá para o versículo 16 agora. Versículo 16 diz assim: além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Versículo 17: quanto aos mais atos de Manassés e a tudo que fez, e ao seu pecado que cometeu, porventura não está escrito nos livros da história dos reis de Judá? Versículo 18: Manassés descansou com seus pais e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon seu filho reinou em seu lugar. Versículo 19: tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete, e era filha de Haruz de Jotibá. Fez o que era mal perante o Senhor,
como fizera Manassés, seu pai. Deu sequência no legado. Versículo 21. Andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Assim abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto aos mais atos de Amon e a tudo que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Foi ele enterrado na sua sepultura, no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora 2 Reis, capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto, diga reto. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Versículo 3. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Diga, repararem. Diga mais forte, repararem. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então, diga então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo Josias ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias o sacerdote, a Aicão filho de Safã, a Aquibor filho de Micaías, a Safã o escrivão e a Asaías servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibó, Safã e Asaías foram ter uma profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Harás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim que lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste
perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Amém, queridos? Até aí, por enquanto. Esquentou o negócio aqui. Xarará. Amém? Queridos, nós vemos a história de três reis. O primeiro rei que nós vemos é chamado de Manassés. A Bíblia diz que Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que ele queimou o seu filho, ele sacrificou o seu próprio filho no fogo. Ele consultava feiticeiros, agoreiros. Ele olhava para os céus e queria adivinhar as coisas. Ele era basicamente um feiticeiro. A Bíblia diz que ele morreu, e no seu lugar se levantou o seu filho Amon. E a Bíblia diz também que Amon fez o que era mal perante o Senhor e andou no caminho do seu pai Manassés. Tudo que o seu pai Manassés fez, Amon deu sequência. Foi um mau rei também. Tudo, exatamente tudo que Manassés fez, Amon continuou fazendo. Deu sequência no legado. E a Bíblia diz também que Amon morreu. Mas a Bíblia diz também que o povo, diga ao povo, o povo levantou Josias com 8 anos de idade como rei. E a Bíblia diz que Josias, que significa aquele que Javé cura. Josias significa isso, aquele que Javé, que Deus cura. A Bíblia diz que Josias fez o que era reto perante o Senhor, conforme fizera Davi, seu pai. Agora preste atenção. Manassés era pai de Amon. Amon era pai de Josias. E a Bíblia diz que Josias foi levantado como rei. E diz que Josias fez o que era reto ao Senhor perante Deus, conforme seu pai Davi. Mas quem que era o pai de Josias? Não era Amon? Por que a Bíblia diz seu pai Davi? Porque quem exercia poder e falava ao coração de Josias era Davi. Davi era referencial para Josias. A paternidade espiritual sobre Josias veio de Davi. Por isso que a Bíblia diz: Josias fez o que era reto perante o Senhor, conforme seu pai Davi, não seu pai Amon. Davi não deu sequência no legado de seu pai Amon e de seu avô Manassés. Quem já ouviu uma frase muito popular? Eu já ouvi jovens dizer isso. Ah, cara, para mim não tem jeito. Meu pai é terrível, cara. Você como meu pai. Ou a sua avó, ou seu avô falou: você não tem jeito. Você vai ser como seu pai. Você é ruim igual seu pai. Alguém já viu isso aqui? Você é ruim igual sua mãe. Ô menininha ruim, já ouviu isso? Que gênio forte, né? Tem gente rindo aí, vai receber aí. Que gênio forte. Você vai ser ruim igual seu tio. Você vai ser ruim igual seu avô. Você vai ser ruim igual seu pai. Você vai ser ruim igual sua mãe. É mentira do diabo. É mentira do diabo. Você vai ser igual ao seu pai, à sua mãe, ao seu avô e ao seu tio, à sua tia, ao seu tataravô, sua tataravó, se você quiser. Josias sabia quem eram os seus pais. Josias sabia que o seu pai, que o seu avô e o seu pai consultavam feiticeiros, agoreiros.
Josias sabia de que lá ele foi gerado, ele sabia. Ele tinha conhecimento de quem era o seu pai Amon, o que o seu pai Amon havia feito. Ele sabia o que o seu avô Manassés tinha feito. Ele apenas sabia. Até que ele foi levantado como rei. E a Bíblia diz que Josias mandou reparar a casa de Deus. Mandou consertar a casa. Como que você vai mandar consertar algo sem antes ter quebrado? Sim ou não? Você só manda consertar o seu carro sem ele quebrar. Você só manda arrumar a sua casa se a sua casa estiver caindo reboco e tal. Aí você manda consertar, sim ou não? Você só manda pintar a sua casa se a parede estiver feia. E a Bíblia diz que Josias mandou reparar a casa do Senhor. A Bíblia diz que a casa de Deus estava em ruínas. Como que você sabe? A Bíblia está dizendo que ele mandou reparar a casa de Deus. Ele contratou o pedreiro, nós acabamos de ler. Ele contratou o carpinteiro, nós acabamos de ler. Ele mandou reparar. Por quê? Porque alguém antes deixou a casa de Deus no mau estado. Porque alguém antes fez alguma coisa errada. Sim ou não? Se você tem uma casa de aluguel, você aluga a sua casa, fica lá 5 anos, o inquilino pagando aluguel para você, ele sai. Tem inquilino que deixa a casa melhor do jeito que pegou. Sim ou não? Agora tem gente que sai, a casa está arrebentada, destruída. Aí o que você tem que fazer? Você tem que contratar um pintor, pedreiro, marceneiro e mandar reformar a casa, para você poder alugar casa para uma pessoa com dignidade. E a Bíblia diz que Josias começou a reparar, a consertar a casa de Deus. Por quê? Porque alguém antes fez bagunça. Porque alguém antes bagunçou a casa. Porque alguém antes derrubou parede. Porque alguém antes esqueceu de fazer algumas coisas. Josias mandou reparar. Vamos reformar a casa de Deus, porque a casa de Deus está em ruína. E quem deixou a casa em ruína? Foi o seu pai e o seu avô. E a Bíblia diz que foi achado um livro. E como você acha uma coisa sem antes perder? É ou não é? Você só acha uma coisa se você perdeu. Ninguém acha nada de graça. Embora foi você que achou, mas alguém perdeu. No meio do caminho, quem já achou dinheiro na rua aqui? Por que você achou dinheiro? Porque alguém perdeu. Jovem é assim, né? Mãe, cadê meu sapato? Por que você não sabe onde está? Porque você perdeu dentro de casa. Eu sou assim dentro de casa. Às vezes eu falo, você vai ficar no meu chinelo. Eu aceito seu chinelo, ó. Porque eu perdi o chinelo dentro de casa. Aí vai lá o Samuel, acha o chinelo. Samuel. Por quê? Porque eu perdi. A Bíblia diz que o livro da lei foi achado. Por que foi achado? Porque alguém perdeu. Porque alguém não deu valor. Por que nós perdemos algumas coisas? Ou por falta de atenção, ou porque nós não damos o devido valor. Por que alguém perde um ministério? Porque não deu valor. Por que perde chamado? Perde chamado. Por que perdeu o chamado? Porque não deu valor. E Deus procura outro. Deus procura quem quer. Foi o que aconteceu. Perdeu porque não deu valor. E a Bíblia diz que Josias mandou reparar a casa e no meio da bagunça, quando eles estavam ali reformando a casa, foi achado o livro da lei. E segundo alguns estudiosos, esse livro da lei é Deuteronômio. Foi em cima de Deuteronômio que Josias trouxe uma reforma religiosa. Faz parte do Pentateuco, dos 5 livros que Moisés escreveu. Por que ele achou? Porque alguém perdeu. Você não acha nada sem antes alguém ter perdido ou não ter dado valor. A Bíblia diz que aquele livro foi lido para Josias ser os amoreiros
Mas quando ele ouviu, diga quando ele ouviu. Quando ele ouviu o livro da lei, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes e mandou consultar ao Senhor, diferente do seu avô e do seu pai, que consultavam amoreiros e feiticeiros. Quando Josias ouviu a verdade foi revelada a ele. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes e mandou consultar ao Senhor. Uma profetisa, uma mulher de Deus. Naquela época havia também mulheres que eram profetas, profetisas, e mandou consultar essa mulher de Deus. E foram lá seus servos e consultaram aquela mulher chamada Uda. E Uda falou: vai, diz assim para o rei, como nós lemos aqui, que Deus ia destruir e tal, mas por causa dele, por causa do seu arrependimento, ele iria ser poupado. Mas Josias se arrependeu e trouxe uma reforma religiosa. Josias começou a derrubar os altares que Amon e Manassés, seu pai, haviam levantado, altares que queimavam crianças vivas. Josias mandou derrubar sepulturas, altares. Josias mandou destruir tudo aquilo que não era de Deus, tudo aquilo que o seu pai e o seu avô haviam construído, levantado para adorar ídolos. Josias mandou derrubar os altares. Josias trouxe uma reforma religiosa. Por quê? Porque ele ouviu a verdade. Ele não deu sequência na maldição, ele não deu sequência no legado. Então você não é via de regra. Você não precisa ser igual ao seu pai, igual a sua mãe. Você não vai adulterar porque seu pai adulterou. Você não vai adulterar porque sua mãe adulterou. A maldição, ela tem sequência até que... Sequência não, ela continua até que ela encontre um homem de Deus. A maldição prevalecia naquela família até que encontrou Josias. Até que houve um jovem que mandou reparar a casa de Deus. Um jovem que ficou indignado por terem acabado com a casa de Deus, destruído a casa de Deus. Não é uma via de regra. Você vai ser ruim igual ao teu pai, igual a tua mãe, teu avô, tua avó. Não. Você vai ser se você quiser. Você, desculpa a expressão em português, cara, você é a bola da vez. A verdade está sendo revelada para você. O símbolo da maldição pode ser quebrado na sua vida. Depende exclusivamente de você. Não é o que seu avô fez, não é o que seu pai fez que você vai fazer, não. A diferença é quem faz somos nós. Nós não podemos ser impostos pelo passado, não. Josias sabia quem ele era. Josias sabia que Amon era o seu pai, que Manassés era o seu avô, os dois piores reis que houveram em Israel. Queimavam crianças no fogo. Você é a bola da vez. A verdade foi revelada a você. Agora cabe a mim, cabe a você, cabe a nós. O que nós vamos fazer com a verdade? Se eu vou admitir, se eu vou aceitar a condição da minha família, a condição que foi imposta. A semana passada eu conversei com um jovem. Eu falei, cara, depende de você. O teu futuro depende do que você vai fazer hoje. Só que sabe alguma coisa? Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode mudar a sua história. E eu falei para ele, daqui 10 anos eu quero te encontrar. E
você vai lembrar de tudo isso que eu estou te falando hoje. Eu quero te encontrar casado, com um filho próspero, ser pastor, porque depende de você, se você quer ou não. Dependia de Josias. Josias quis. Ele ouviu. Ele poderia falar, não, quero saber disso aí. Esse livro aí que Moisés deixou, isso é balela. Não. Josias ouviu e acreditou com uma espada dentro dele. O quê? Eu não acredito que eu estava cego. Eu não acredito que eu vivi isso. Eu não acredito que eu cresci no meio desta hipocrisia. Eu não acredito que eu cresci no meio desta religiosidade. Eu não acredito que eu cresci no meio de feiticeiros, de agoreiros, de homens que não consultavam a Deus. Eu não acredito. Como diz aí fora, para o trem que eu quero descer. É o que Josias falou, pode parar, eu quero descer aqui. Não vou seguir à frente, não vou avante neste legado. Está quebrado agora, eu não aceito. Josias rasgou as suas vestes. Olha lá em 2 Reis 23. 2 Reis capítulo 23, versículo 1 diz assim: então deu ordem o rei Josias e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. Josias mandou chamar o povo. O rei, ele tinha autoridade. Chama todo mundo aqui agora que eu tenho algo para dizer. É o que estava falando. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrados na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança, ou seja, todo o povo obedeceu. O povo disse assim: vamos obedecer, nós estamos junto com você, Josias. Nós andávamos por este caminho também, Josias. Nós obedecíamos a Manassés, a Amon, mas agora, conhecendo a verdade, nós estamos junto com você, Josias. Esta aliança, nós estamos juntos, nós firmaremos juntos com Deus. O povo estava junto. Diga, o povo estava junto. Então, versículo 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu, olha isso, tinha autoridade, também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos demais planetas e a todo o exército dos céus. Sabe o que ele fez? Ele chamou os líderes. Sabe aqueles líderes que anuíram a aliança de Amon e Manassés? Falou: ó, vocês estão fora a partir de hoje. Vocês eram líderes aqui dentro e vocês serviam a Baal, vocês queimavam o incenso no lugar errado. A partir de hoje vocês estão fora. Eu só caminho com quem tem propósito, com quem tem aliança. É o que ele estava dizendo. Vamos continuar. Versículo 6.
Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual, que estavam na casa do Senhor. Olha, misericórdia. Olha que Amon e Manassés fizeram. Onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Vai lá para o versículo 15 agora. Não, versículo 12. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acaz, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizeram Manassés, nos dois átrios da casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente fez em pedaços as colunas, e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. Versículo 15. Também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar junto com o alto o rei derribou, destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Que reforma, que reforma religiosa, por causa de uma revelação. Ele ouviu. Quantas coisas nós ouvimos, mas nós não nos atentamos àquilo que ouvimos muitas vezes, sim ou não? Você pode estar aqui hoje, me desculpe de falar isso, mas você pode não estar atento a algumas coisas que Deus está falando conosco hoje. Josias ouviu e se atentou àquilo que ele estava ouvindo, e por ele se atentar àquilo que ele ouvira, ele recebeu de Deus uma revelação. Os seus olhos foram abertos, rasgou as suas vestes e trouxe uma reforma religiosa, a maior reforma religiosa que houve naquela época. Você é a bola da vez. Quantos altares estão aí fora feitos, construídos? Enquanto os altares aí fora, uma juventude, uma multidão está se dobrando e se curvando, você é o Josias nesta noite. Você é aquele que recebe a revelação, e você tem que ter um espírito de indignação. Você tem que ficar indignado, rasgar as suas vestes e começar a derrubar os altares, chutar o pau da barraca. Já ouviu isso? Chutar o balde. Você não pode aceitar isso, nem dentro da sua casa e nem na cidade que Deus te plantou. Chega! Nós não podemos mais aceitar essa juventude aí fora, se matando, se prostituindo, se deitando em altares a Satanás e seus demônios. Você é o Josias, você é a bola da vez. A palavra de Deus foi revelada a você. Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus. Josias tinha uma palavra. Ele não tinha o Espírito Santo, ele tinha uma palavra. Agora imagine Josias cheio do Espírito Santo, Bruno. Se com uma palavra ele fez o que fez, imagine ele cheio do Espírito Santo. Você tem a
palavra e a presença. Você é cheio do Espírito Santo, comece a derrubar altares, querido. Nós vamos ganhar multidões e cuidar bem delas se nós derrubarmos altares que estão sendo levantados aí fora. O seu ministério não é aqui dentro, o meu ministério não é aqui em cima desse altar, o meu ministério tem que ser lá fora. É lá que nós exercemos de fato o nosso ministério, é lá fora. Igreja significa tirados para fora. Igreja não significa clube do bolinha. Igreja significa tirados para fora. É gostoso estar em comunhão, numa célula, é demais, é bom, faça isso. Mas igreja significa tirados para fora. Acabou? Diga, acabou. Revelação de Deus para você, querido. Chega, basta. Você é o Josias, você é a bola da vez. A palavra foi revelada a você. Você tem o Espírito Santo ao seu favor. Vá, vá e vá. Derrube altares. Existem altares de prostituição, altares do alcoolismo, do homossexualismo, do lesbianismo e tantos outros altares. E sabe por que esses altares estão de pé? Porque não tem ninguém que derruba. Porque não tem ninguém que chega lá e mete o pé. E não tem ninguém que chega lá e fala: eu cheguei aqui agora. Acabou, acabou a bagunça. Acabou a maldição aqui porque eu cheguei. É isso. Eu fico imaginando, já que Josias estava batendo o peito, acabou, agora é comigo. Vamos reformar a casa de Deus. Vamos levar essa parede aqui que derrubaram. Passa a nossa corrida ali, porque a parede está feia. É o que ele fez. Acabou. O governo de Satanás nessa juventude de Cabral está com os dias contados. Glória a Deus. Dias contados. O demônio, o diabo está endemoniado agora. Glória a Deus. Está com a mão na cabeça, falando: não, agora acabou. A GB entendeu que igreja é tirados para fora. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Tirados para fora. Não é para dentro. Tirados para fora. Você está com a faca e o queijo na mão para salvar uma geração. Josias salvou uma geração. Josias salvou um povo que estava decretado para a morte. Josias salvou o povo. Você pode salvar uma geração. E é isso agora, salvando uma geração. Você pode mudar o curso de pessoas. Você pode interferir no futuro da sua família. Você pode interferir na sua casa, com a sua atitude, com o seu posicionamento, com aquilo que você carrega em você. Depende de você, não depende do seu pai, cara. Seu pai não conhece a Deus. Este encargo Deus está dando para você hoje. Não está dando para o seu pai. Se ele quisesse dar para o seu pai estava aqui. Se ele quisesse dar para o seu irmão estava aqui. Mas é você que está aqui. Este encargo está sobre os teus ombros de mudar e salvar uma geração. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Jesus.